Olá, pessoal do terceiro. Essa é a nossa última aula de literatura do caderno 6 e nós vamos falar novamente sobre a literatura e crítica social, tá? Então vamos ver o que vai ser abordado aqui. Nós vamos abordar aqui, vão ser abordadas duas áreas, né? Literatura e rebeldia e denúncia da desigualdade social. A literatura e rebeldia, nós temos aqui alguns exemplos de denúncias de desmandos de autoridades e governantes. O que seria isso? O abuso que os governantes, né, fazem em relação ao povo. Então, ó, a gente tem o Gregório de Matos no século XVIII, que ele faz críticas à exploração econômica no Brasil, tá? Mais precisamente em Salvador, na Bahia. Tomás Antônio Gonzaga, também no século XVIII, críticas ao governo de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Lembra das cartas chilenas, né, que ele trocou os nomes, mas ele estava fazendo a denúncia sobre o que acontecia em Minas Gerais, né, aquele época da Inconfidência Mineira, tá? Castro Alves, no século XIX, defende a abolição. A gente também já falou sobre ele. Patrícia Galvão, a Pagu, no século XX, né? A Pagu foi a segunda esposa de Oswald de Andrade. Lembra que eu falei para vocês que Oswald de Andrade largou Tarsila do Amaral para ficar com uma mulher muito mais nova? A Pagu é a Patrícia Galvão, tá? A denúncia da exploração do trabalho. Então, ela falava muito sobre as indústrias, né? A, o abuso, né? Que os patrões, né? Faziam dos funcionários, trabalhando várias horas por dia. Nessa época não tinha CLT, a consolidação das leis do trabalho, né? Porque a gente está falando lá no começo do século XX, tá? Ainda não tinha sido instaurada a CLT, fundo de garantia, férias, essas coisas todas. Então, ela denuncia bastante isso. E a denúncia da desigualdade social, a gente tem uma análise crítica da sociedade brasileira no século XX. Então, a gente tem o Lima Barreto, que é pré-modernista, tensões entre ricos e pobres, ele vai falar muito disso na obra dele, tá? A gente tem o João Antônio. O João Antônio é mais contemporâneo nosso, ele está lá mais para o meio do século XX, né? Lima Barreto no comecinho, o João Antônio mais no meio do século XX, né? A vida na margem da sociedade, ele vai falar das pessoas pobres e tudo mais. Gente, João Antônio tem uma obra muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada, tá bom? E a gente tem a Carolina Maria de Jesus, o testemunho de uma favelada, que é o quarto de despejo, né? Que está na lista da Unicamp. Vocês têm a Separata aí, que fala sobre essa obra e é da segunda metade do século XX, já mais aqui para o século XXI, tá bom? Então é isso. Agora vocês façam os exercícios no Maestro, que é os que estão aqui, eu reproduzi lá como sempre. Bom trabalho e até a próxima.